Lucas capítulo 16, verso de número 19. Lucas capítulo de número 16, verso de número 19, por gentileza, na palavra do Senhor. Sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, verso de número 19. Essa série fala sobre o destino final dos mortos, queridos, né? E nós vamos entender algumas coisas. E uma coisa muito importante, tá, queridos, que você tem que entender logo de cara, quando eu falei no início dessa série, na semana passada, é o seguinte: onde a Bíblia não fala, a gente o quê? Se cala. É um estudo onde a gente compreende que até os estudiosos da palavra, a gente chama de teólogos, eles não conseguem chegar a um consenso em determinados fatores, até porque a Bíblia, ela não entra em muitos detalhes desse mundo espiritual, que é a nossa passagem dessa vida, que você tem uma alma, essa alma é eterna. Diga amém, querido, vamos lá. Então a gente tem que falar com muito cuidado e à luz do que a Bíblia nos revela, e não dos nossos conceitos pessoais. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje o que está cheio de gente aí ensinando aquilo que a Bíblia não está falando, é um problema. Tem que ter discernimento. Fale comigo, discernimento. Vamos lá, vai, ó. É um dom que você precisa buscar muito em Deus. Diz o seguinte: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Verso 20: a voz de vocês me abençoa. Vamos lá, vai. Havia também coberto. Vamos lá, verso 21. Você não pode esquecer que essa história está sendo contada nada mais, nada menos pelo próprio Jesus, tá? É uma parábola que ele vai fazer uma citação. A gente vai falar daqui a pouco. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Vocês aí, vamos lá, vai. E aconteceu que... Viu a diferença de um para o outro aqui? Morreu o rico, ele foi o quê? Ó, vamos lá. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. 24, me ajuda, vamos lá, vai. Então... (25) ele diz o seguinte: mas Abraão lhe disse, né? Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Ou seja, vamos lá, vai, ó. De modo... nem 27 ele diz o seguinte, passa para mim, querida, vamos lá. Então o rico disse: pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Vocês aí, vamos lá, vai, solta a voz, povo de Deus, vai. Porque vamos dar uma paradinha aqui, que é o necessário para o momento. Fecha os olhos. Senhor Deus, toma em tuas mãos nossas vidas, fala de forma poderosa e nos dá inspiração e sabedoria dentro da palavra de Deus, para falar de um tema tão importante, mas também tão delicado. Cuida de tudo e de todos, cuida de nós, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga, estende sua mão sobre o sermão, diga assim: seja abençoado pela palavra de Deus, amém? Sente-se, querido, por gentileza. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós tínhamos começado essa lição, e ela trata do destino final dos ímpios e dos salvos em Jesus Cristo. Ímpios e salvos após a morte. Você entendeu o que eu falei? Dá um amém aí, vamos lá, queridos. Eu botei aqui: a palavra de Deus nos garante que não será em vão a nossa esperança em Jesus Cristo. Quem espera em Jesus Cristo a sua redenção, diga amém, vamos lá, vai. Olha o que ele diz o seguinte aqui, cara, olha só: pois pela fé já temos assegurado o futuro glorioso ao seu lado. Eu botei até em vermelho, tá? Estou lendo porque é um tema bastante delicado, não pode faltar detalhes, queridos, né? Olha isso aqui: para os ímpios que não se arrependeram é reservado o sofrimento e a condenação eterna.
Mas por causa de quê? Por causa das suas escolhas enganosas, porque eles levaram o quê? A palavra de Deus, não levaram a sério, desprezaram a salvação. Querido, olha só, graças a Deus que um dia, quando Jesus se apresentou a nós e nos escolheu, nós não desprezamos a salvação. Você entende isso? Dá um amém aí, vamos lá, vai. Nós tínhamos dado uma lida, né? Eu só vou repassar para a gente relembrar. 1 Coríntios, capítulo de número 15, se eu não me engano, verso 19. Bota para mim, Manu, por gentileza. 1 Coríntios 15, 19. Ele fala o seguinte, vamos lá, solta a sua voz comigo, povo de Deus, vai. Se a nossa... Somos as pessoas... Sua vida não está limitada somente a esse plano terreno, tem algo maravilhoso te esperando do outro lado, e é Jesus quem te receberá. Diga amém, querida, vamos lá. Não sei se no primeiro momento, mas com certeza Ele receberá você, porque nós temos conjecturas. Nem tudo que a gente acha que é, e nem tudo que a gente pode dizer, afirmar que foi, será. A gente tem que sempre usar a palavra de Deus como parâmetro. Mais uma vez, queridos, aprenda isso. Onde a Bíblia se cala, a gente não fala. Guarda isso aí, vamos de novo. Onde a Bíblia, a gente... Que tem hoje muita gente com um bando de invencionices bíblicas aí. Não tem base na palavra. Tudo que eu vou trazer para vocês tem que estar baseado na palavra. E onde a Bíblia se cala, a gente não fala. Nós falamos um pouquinho, demos a introdução aqui, né? Bota isso aqui, bota o primeiro para mim, querida, por gentileza. Ele vai falar sobre o estado intermediário, né? O estado intermediário do que, pastor? Entre a vida e a morte. O que significa isso? Entre a morte física e a ressurreição. A ressurreição vai acontecer para todos. Só tem um detalhe: alguns vão ressurgir para a vida e outros vão ressurgir para a condenação. Deu para entender até aqui? Diga amém, vamos lá. Você tem que entender que todos vão ressurgir. A ressurreição será para todos. Alguns para a vida e outros para a condenação. Os salvos, o que foi reservado para os salvos em Cristo? Nós havíamos passado o versículo, João capítulo 5, verso 28. João 5, 28. Bota para mim, querida, por gentileza. João 5, 28. Olha isso aqui. Jesus está conversando com os discípulos, ó. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão o quê? Vamos de novo, me ajuda com a sua voz aí, vai. Não se desliga não, vamos lá. Não se desconecta não, vamos lá, vai. Não fiquem... Ouvirão a voz. Ouvirão a voz de quem? Vamos lá. Ouvirão a voz de quem? De Jesus. 29, vamos lá, vai. Sua bela voz, mais uma vez, me ajuda, vai. Os que tiverem feito. E os que tiverem. Deu para entender isso aí? Dá um amém, queridos. Os que estão em Cristo ressurgirão para o tribunal de Cristo e para o galardão. Alguns não receberão galardão, mas se for para o tribunal de Cristo, salvo está. Posso ouvir um amém, gente? Eu já falei sobre o tribunal do Cristo, não posso estar voltando, mas eu vou dar hoje uma pegada com relação ao tribunal do trono branco. Você lembra que eu falei para vocês? Porque essa série passa por ele. Só que somente Apocalipse cita o tribunal do trono branco e alguns versículos. Então não dá para inventar mais do que isso. E hoje o povo anda inventando coisas. Posso profetizar algo para a tua vida, você que me assiste em casa, você que está aqui? Porque se tem uma coisa que a Nova Vida tem, que lhe preza, é o ensinamento da palavra. Você não vai ser enganado. Toque em alguém, profeta, fala assim: ninguém vai te enganar, meu irmão, em nome de Jesus. O estado intermediário dos mortos. Olha algumas citações interessantes. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Já foram feitos, tá? Estou só rememorando, tá? Apocalipse 20, verso número 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem
dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta na sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante o quê? Isso aqui está no milênio, tá? Elas foram para o milênio. Passa para mim aí, vai, verso número 5. O restante, vamos lá, gente, me ajuda, vai. O restante dos... Esta é o quê? A conjectura que se tem aqui para isso aqui é simples, tá? É o arrebatamento da igreja. Aqueles que morreram em Cristo, deram a sua vida pelo Evangelho, foram sacrificados, mas não negaram Jesus, eles foram arrebatados com o Senhor. Dá um amém aí, queridos. Mas quem morreu sem Cristo, permaneceu. O tribunal do trono branco vai ser instaurado após o milênio, porque Cristo ainda governará, e os que sem Jesus estavam continuarão, porque agora morto. Quem já ouviu falar de uma coisinha chamada purgatório aí, gente? Alguém já ouviu falar do purgatório? O que é o purgatório que a igreja católica pregava na Idade Média? Instituiu um lugar transitório onde a alma fica para ser purificada e aperfeiçoada. Só tem um problema, essa questão do purgatório para o Evangelho de Cristo. Você lembra quando Martim Lutero, né, quando eu preguei sobre as 95 teses, né, sobre as 5 solas, por que ele se revoltou? Porque o purgatório nada mais é que a disseminação de uma falsa pregação que tira de Cristo o seu atributo divino como Deus que morreu e ressuscitou, para que os pecadores tivessem comunhão mais uma vez com o Pai. Desde a queda de Adão, agora eles foram resgatados. O purgatório elimina esse resgate, porque eu não preciso de Cristo. Se eu morrer, for aperfeiçoado e voltar, e aqui tem um monte de coisa incluído nisso, porque aqui ele fala sobre purgatório, ele fala sobre o sono da alma, e ele fala sobre reencarnação. 3 mentiras que o diabo apregoou durante toda a história. Amados, olhe para mim, nós lidamos com um ser inteligente. Trouxa é o crente que acha que o diabo não tem poder, e é óbvio, né? Jesus é poderoso, dá um amém, vamos lá, querido. Mas ele tem o poder do engano ainda. Ele não tem mais o poder que tinha, mas ele ainda engana nações, engana pessoas. Quanta gente hoje está preso a esses dogmas? Quantas mães hoje desesperadas por conta de perda de filho, ele vai lá, ele vai na cartomante, ele vai lá no adivinhador, ele vai na necromante. Sabe o que é um necromante? Alguém sabe o que é um necromante? O necromante é alguém para a qual você vai para consultar mortos. Olha como é que ele é tão enganador, queridos, né? Aí a pessoa vai lá, ele se aproveita da fragilidade do coração dela. Aí quando a pessoa fala com ela, é a voz do filho dela, escreve como o filho dela escreve. Nós são espíritos matreiros, queridos. Eles são inteligentes, ele faz de tudo para enganar. Graças a Deus que você hoje é liberto. Não sei se você lia carta, se você acreditava em horóscopo, se você estava preso a essas crendices mundanas. Hoje você é livre, né? Botava espada de São Jorge atrás da porta. Alguém fazia isso, gente, né? Quem conheceu alguém que fazia? Botava, né? Proteger a casa, não é verdade? Trevo de 4 folhas na carteira para trazer dinheiro, não é verdade, né? Queridão, olha só, enfia uma samambaia na carteira, não vai acontecer nada. Tu vai permanecer duro do mesmo jeito. Hoje você é livre. Abençoa uma pessoa liberta aí perto de você, diga, irmão, eu e você somos livres em nome de Jesus, amém? E como é que se refuta esse monte de asneira aí, de reencarnação, purgatório, lei do karma, né, que é quando a alma volta, né? Olha como é que os filmes, né? Os filmes são todos bonitinhos para passar esse tipo de mensagem. Eu vi uma vez um filme há muito tempo. Ele até tem uma trama legal, mas ele é totalmente espírita, tem que tomar muito cuidado. Sem discernimento não dá para ver. O cara, né? Ele briga com um amigo, eles eram colega de trabalho, aí estão brigando, discutindo na pista. De repente o caminhão vem na direção deles, estão para com o outro. Só que ele tira do caminhão, ele cai lá embaixo, bate na árvore e morre. E um dado momento do filme, quando ele morre aqui, ele aparece no cachorrinho. Aí vê o cachorrinho correndo, o cachorrinho era ele. E aí ele volta para a família dele, como cachorro. Gente,
filme é bonitinho, mas é uma tremenda mentira. Como assim, pastor? Hebreus capítulo 9, verso 27. Eu recomendo você anotar isso aí, tá? Você pode encontrar algum amiguinho que acha, né, que aquele cachorrinho bonitinho. Você sabia que existem certas culturas, né? Eu não sei se na Índia é assim, agora eu não lembro, tá, gente? É muita coisa da minha cabeça. Que é proibido matar uma mosca, você sabia disso? Porque fala que a mosca é uma pessoa. Lá em casa, então, já matei um monte de ser humano. Porque toda hora que passa uma mosca com a raquete elétrica, eu vou lá e tom nele, entendeu? Torra a criatura, entendeu? E aquelas moscas valejeiras nojentas, irmão, mas fica voando, perturbando a tua cabeça. Hebreus 9, 27, volta para mim aí. Anota isso, hein? Tu vai encontrar algum amiguinho que acha que mosca é ser humano, né? E até fala assim: não mata a mosca. Pode ser minha vovó, rapaz. Vamos lá, querido, solta a sua voz comigo, povo de Deus, vamos lá, vai. E assim como juízo, ninguém nunca voltou. Tem até uma polêmica com o negócio de Samuel, né? Que a necromante lá, ela faz a adivinhação lá, né? Ela diz que vem Samuel, né? Alguns dizem que ele era de verdade, Deus permitiu, e outros dizem que não era, porque veio de baixo. Essa cultura de que, né, o inferno é embaixo, o céu é em cima, é complexo, tá? Olhe para mim. Não há provas cabais, tá? Nós vamos passar por isso aí, tá? Fique tranquilo. Mas é da nossa mente humana e da cultura do mundo esse tipo de colocação, tá? Ninguém pode provar que o inferno é embaixo e o céu é em cima. Há probabilidades, mas tem provas cabais, Carla? Não tem. Nós vamos passar por lá, fique tranquilo. Graças a Deus que você hoje é livre em nome de Jesus. Dá um amém aí, vamos lá, querido. Ele diz mais aqui, queridos, olha só que interessante. Aqui no texto, né, que nós vamos ler aqui agora, a gente vai encontrar um forte apelo para que nós venhamos guardar com perseverança a esperança pela nossa salvação. Jesus quer que você seja perseverante com a sua salvação, porque o inimigo vai tentar de todas as maneiras roubá-la de você, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Fala comigo aí, profetiza, diga assim: em nome de Jesus, nenhum inimigo vai retirar de mim a salvação. Jesus te deu a salvação, diga amém, querido. Olha Romanos 8,19, passa para mim, querida, vamos lá rapidinho. Preciso muito da sua atenção, tá? Porque é um estudo bem complexo. Queria que a igreja tivesse todo mundo aqui, né? Mas a gente sabe como é que é, né? Só vem para aprender quem quer. A ardente expectativa da criação. Solta a sua bela voz comigo, vamos lá, vai. A ardente aguarda que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Deu para entender, amém, queridos? Esse é o grande episódio. Nós estamos aqui hoje aguardando o quê? Nós estamos aqui hoje aguardando o quê? Hora do almoço? Se for isso, eu estou preocupado com você. O reino de Deus não é comida? Por favor. Verso 23, passa para mim, por favor. Vamos lá, vai, pula para o 23, Manu, por favor. Sua linda voz, vamos lá, vai. E não, mas também nós que a redenção do corpo, diga amém, querido, né? Deus está preocupado com o espírito, né? A alma e o corpo também, tá? Passa para mim, vamos lá, 25, pula. Mais uma vez, sua bela voz comigo, 25, vai. Mas se... Querido, Jesus está voltando e nós seremos salvos em nome de Jesus, amém, queridos? Havia falado um pouquinho também sobre o Seol e o paraíso. Seol, querido, é um termo hebraico que pode significar sepultura ou lugar do estado dos mortos, tá? O Seol de origem hebraica e o Hades de origem grega. Normalmente o Hades é visto como lugar destinado aos ímpios. Salmo 49, verso de número 15, né? Diz assim, né? Que Deus livra o justo do Seol e da sepultura. Olha o que ele vai dizer aqui: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Vamos mais uma vez, Salmo 49, verso 15. Sua bela voz me ajuda, tá? Vamos lá, vai, ó. Mas Deus
pois ele, você será salvo em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra essa manhã, diga amém. Vamos lá, vai. Ele diz mais aqui, eu vou ler por uma questão de não haver erro de colocação de palavra. O Seol, que é o símbolo do inferno, é um lugar de punição para os ímpios que não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Salmo de número 9, verso 17, olha que citação interessante. Salmo 9, verso 17, me ajuda com a sua voz, mais uma vez. No inferno, me ajuda, vamos lá gente, vai. No inferno o quê? Deu para entender isso aí? Dá um amém, gente, vamos lá, vai. Salmo de número 6, verso de número 5, bota para mim, querida, por gentileza. Olha o que esse salmo vai fazer aqui, uma declaração. O salmista aqui, ele declara o temor dele em termos de não viver realmente uma vida transformada e ter a possibilidade de perda da sua salvação, tá? Salmo 6, verso 5, pois na morte, vamos lá, me ajuda, vai, pois no sepulcro nós vamos morar no céu em nome de Jesus. Falar um pouquinho de paraíso. A palavra paraíso é de origem persa, tá, queridos? Isso significa que é denominada de jardim ou lugar de paz e harmonia. Deu para entender isso aí? Diga amém, querido. Foi usado pelos tradutores da Septuaginta, né, que é uma espécie de Bíblia da Idade Média, tá? E ali também foi transformado em significado e referência de Jardim do Éden. Esse Jardim do Éden, inclusive, ele é citado em Gênesis 2:8, tá? Bota para eles aí verem, por favor, Gênesis 2:8. Gênesis 2, verso número 8, por gentileza. Amém? Isso, ela vai colocar aqui agora. Gênesis 2, versículo de número 8. Amém? E o Senhor Deus... Vocês me ajudam, por gentileza, povo de Deus? Vamos lá, vai. E o Senhor Deus o quê? Depois dele, Deus criou tudo perfeito. Quem foi que estragou tudo, gente? O próprio homem que ele colocou lá. Há outras citações, tá, queridos, dessa questão da palavra paraíso. Mas eu vou ficar com a de Apocalipse 2:7. Bota para mim Apocalipse 2:7. Há em alguns momentos que a citação fala de paraíso como lugar de descanso, fala de paraíso como o jardim, como você acabou de ler. Aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Vocês me ajudam, povo de Deus? Vamos lá, vai. Porque a cultura, né, bíblica diz que esse paraíso criado por Deus foi tomado e levado. Como? Olha, o Deus que criou faz o que quer com ele, querido. Quem cria tem o direito sobre a criação. Você entende isso? Diga amém, querido. Então tem coisas que a gente não entende. E se eu tentar ficar fazendo invencionistas aqui, primeiro eu vou estar errando, segundo eu vou estar instruindo você mal. Então, onde a Bíblia se cala, o que a gente faz mesmo? A gente não fala. Mas o cara está querendo inventar moda. Olha isso aqui. Entendo, gente, o paraíso na Bíblia é mais que real. É o lugar reservado para os salvos, para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Existe um livro chamado Livro da Vida. E existem outros livros que falam sobre livros das obras que você executa nessa terra. Lá está escrito tudo o que você fez, mas também tudo o que você deixou de fazer. É aqui que está o grande X da questão. Graças a Deus que a gente é salvo pelo sangue de Jesus Cristo, por graça e misericórdia. Diga amém, querido. E se for depender da gente, é um problema. Apocalipse 22, versos número 1. Vamos lá. Essa citação tem a ver com isso. Apocalipse 22, 1. Então, vocês me ajudam por gentileza? Vamos lá, vai. Então o anjo brilhante
Que sai o quê? Verso número 2, me ajuda. 2, vamos lá, vai. No meio. Que produz quando dando seu fruto, e as folhas da árvore. Esse é o lugar onde nós iremos habitar, a cidade santa do Senhor. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida morará nesse lugar. Diga amém, querido. Vamos prosseguir aqui, queridos. 3, o lugar dos mortos. Eu vou ler, queridos. Preste atenção. Os teólogos entendem que o lugar dos mortos, ou o Hades, está dividido em 2 partes. E este toma como base esse texto de Lucas 16, 19 e 31, que nós lemos entre o rico e Lázaro. E se baseiam em quê? Na história que o próprio Jesus contou. O primeiro, Lázaro, era fiel a Deus. Fala comigo assim: Lázaro o quê? Me ajude. Mesmo vivendo aquela vida miserável à porta do rico, ele era fiel a Deus. Lázaro morre e é levado para onde, gente? Vamos lá, Lucas 16, 19. Solta a sua voz comigo. Vamos lá, vai. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia e que com grande ostentação. Verso 20, vai. Solta a voz, povo de Deus, me abençoa com ela. Vamos lá, vai. Havia também chamado, coberto de feridas. 21, vamos lá, vai, me ajuda no 21, vai. Ele que caía da mesa do rico e até os cães o quê? E aí vai acontecer esse fato, vai lá, 22, vamos lá, vai. E aconteceu que o mendigo o quê? E morreu também o rico, levado, né, ao seio de Abraão, aos braços de Abraão. É um termo da cultura hebraica que fala sobre lugar de descanso. Fale comigo assim: lugar de descanso. Vamos lá, vai, ó. O seio de Abraão também é denominado de lugar de descanso. Paraíso. Olha ela aqui de novo aqui, ó. Se encaixando aqui, ó. Lugar de repouso e felicidade. Não é lugar de dormir nem de ficar inconsciente, tá? Repare. O mendigo Lázaro, agora salvo, ele tem plena consciência. Nós estamos usando como base a história que o próprio Jesus contou. O rico, orgulhoso e incrédulo foi para o Hades, onde experimentou angústia e sofrimento terrível. Repare que durante o diálogo, o rico tinha plena consciência de quem era, quantos irmãos ele tinha e em que condições a família dele estava. Isso ficou claro, gente? Vamos lá, diga amém, vamos lá. O escritor e teólogo, né, que chama-se Mayo Palmer, né, ele diz o seguinte: que Cristo desceu ao Seol, com isso fazendo menção ao mundo inferior dos espíritos, e libertou os santos do Antigo Testamento, levando-os consigo para o paraíso celestial. Desde então, os espíritos dos justos sobem para o céu e os espíritos dos ímpios descem para a condenação. Isso é uma teoria. Qual é a base da Bíblia? Vamos entender algumas coisas. Primeiro, preste atenção no que eu vou dizer, por favor. Essa história é contada por Jesus em um dado momento, onde todos os que morriam, né, e eram convertidos à religião judaica, criam em Deus, eram profetas e servos de Deus que acreditavam nesse Deus Todo-Poderoso e morriam, eles iam para esse determinado lugar, que era chamado de paraíso, e ali ficavam. Muito dessa história que está acontecendo entre esse mendigo, Lázaro, e o rico, a cultura, né, bíblica diz que eles conseguiam enxergar um ao outro. Repare que havia um abismo de um lado e do outro. O próprio Abraão, ele vai dizer aqui na história, né, nós não podemos passar para aí, nem você pode passar para cá. Deu para entender isso? Dá um amém, gente? Só que é aquilo, Jesus está contando uma história.
Ele é o dono de toda a verdade. Então a gente vai basear esse raciocínio, porque a Bíblia diz que quando Cristo morre, ele desce, ele vai até o inferno. Cumpre-se a palavra que diz, né, que ele pisa na cabeça da serpente, ela lhe fere o calcanhar, mas ele esmaga a cabeça dela, tira das mãos dele a chave da morte e do inferno, e ele tem poder agora para libertar todos. Então as almas que lhe pertenciam, né, que sempre confessaram a Deus Todo-Poderoso e nunca o negaram, ele leva com ele. Isso que nós estamos falando é o que a tradição diz. Está dando para entender? Diga amém, queridos. Então aqui é um tempo que ele ainda está vivo, e ele diz a história. Você tem que entender esse conceito, tá? Porque hoje não se crê mais assim, Márcio. Hoje existe o céu que a gente chama de paraíso, onde as almas descansam em Deus. Não há mais esse caminho de visualização. O inferno está no inferno e o céu está no céu. Jesus rompeu com isso na sua morte, porque ele vence a morte, ele vence Satanás e os demônios. Comece a imaginar ele chegando nos portais infernais e todos os demônios tendo que se curvar a ele. Ali ele vence a morte, o último grande inimigo, e ele vem, e o seu povo que ainda cria estava ali aguardando, elevado. Alguns versículos vão colaborar com a gente e vão nos fazer entender algumas coisas. Aqui é um tempo em que Jesus está vivo. Ainda havia, né, essa questão espaço-tempo onde eles se visualizavam. Hoje não é mais possível isso. Jesus levou, estão com eles. Diga amém, queridos. Vamos entender biblicamente algumas coisas. Mateus 12:40, bota para mim, preste atenção, hein? Preste atenção. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem... Quem é o Filho do Homem aqui? Quem é o Filho do Homem aqui? Que bom, vocês estão aí, né? Preste atenção, gente. Os detalhes é que fazem a diferença. Mais uma vez, porque assim, ele está contando uma história, tá, queridos? Em dado momento ele faz referência ao Pai, mas em dado momento ele faz referência a si mesmo, tá? Olha aí, Zé. Porque assim como Jonas esteve o quê? Assim o Filho do Homem o quê? Ele vai morrer, mas ele vai vencer a morte em nome de Jesus. Jesus venceu a morte, queridos. Não tem um louvor que fala assim: ó morte, aonde está a morte? Cadê sua vitória? Jesus. Porque Lázaro ressuscitou, o amigo dele, mas ele morreu de novo. Ele cura, né, outras pessoas e ressuscita pessoas, como o filho da viúva de Naim, mas ele morre de novo. Jesus é o único que morreu e ressuscitou e permanece vivo. Dá um amém, querido, vamos lá. Você tem que entender essas coisas, tá? Eu sei que não é fácil não, é complexo. Por isso que sua atenção tem que ser total. Fica uma dúvida, pastor, tira depois do culto. A gente te ajuda, o que for possível. Eu não sou dono da verdade não, queridos. Eu só busquei o conhecimento naquilo que a Bíblia dá como base. A gente não fala asneira. Lucas 23:42. Tudo falando sobre a questão do mundo espiritual, onde o Cristo faz a citação. Lucas 23:4-2. Bota para mim, querida, por gentileza. E acrescentou. Você me ajuda? Vamos lá, vai. Jesus. Olha o cara na cruz lá, condenado à morte junto com ele. Olha o que ele vai responder para ele. 4:3. Vamos lá, vai. Jesus lhe respondeu, vai. Em verdade, ele digo que hoje... Olha, só quem é dono da chave da morte e da vida, só aquele que pode resgatar o homem, pode prometer isso para uma pessoa condenada à morte, que não era membro de igreja, que nunca trabalhou em ministério, nunca deu fruto para nada, mas ele pediu a salvação. Jesus salvou ele. Jesus salva você e a mim, em nome de Jesus, querido. Porque em termos de merecimento, ele não fez parte de igreja nenhuma, ele não era membro de nada. O fruto que esse homem tinha? Nenhum.
é baseado nisso aqui, que muita gente diz assim, fulano foi salvo em cima da hora. E eu costumo dizer o seguinte, amados, essa é uma teoria perigosa, porque quem é que está do lado desse cara aqui? Fala para mim. Quem é que está do lado desse camarada aqui? Vamos lá. Ele tem que levantar a mão para o céu, querido. Quem está do lado dele mesmo ali crucificado? Jesus, querido. Agora, é perigoso deixar as coisas por cima da hora? É perigoso. Dá um toque nesse irmão, diga assim, não deixa nada para cima da hora. Vamos lá, vai. Efésios capítulo 4, verso número 8, queridos. Bota para mim, por gentileza, Efésios 4, 8 aí, por favor. Vamos lá, vai. Efésios 4, 8 diz o seguinte: por isso diz, vamos lá, vai. Quando ele... Ora, gente, quando ele subiu, é porque alguém desceu. Se ele desceu, ele subiu. Atos 1:8. Não tá nem ali no estudo não. É só para a gente entender aqui umas coisas aqui sobre a questão de descer e de subir. Ora, só sobe quem um dia o que mais? Desceu. Mas vocês receberão poder. Fala comigo aí, povo de Deus, vamos lá, vai. Mas vocês o quê? E serão o quê? Tanto em... Não é esse o foco, tá? O foco vem agora, verso 9, vamos lá, passa para mim. Depois de ter dito isso, Jesus o quê? Gente, eu queria ter uma visão dessa. Quem gostaria de ter uma visão dessa, gente? Ele subindo na tua frente ali. Que coisa espetacular, gente do céu. Passa para mim o 10 aí, vamos lá, vai. Olha isso aqui, gente. E estando eles... Vamos lá, gente. Peraí. Quem são esses eles aqui? Quem são os eles? Hein? Tem gente que nem se move, querido, né? Fica tranquilo, você está aprendendo, querido, também. Quem são eles aqui? A irmã Grace falou certinho, são os discípulos. Estando eles com os olhos o quê? Enquanto Jesus o quê? Eis que 2 homens vestidos de branco. Quem são esses homens de branco aí, gente? Hein? São enfermeiros, queridos? Não, né? Passa para mim 11 aí, vamos lá, vai. Ó, 11, vai. E eles lhe disseram, vamos lá, gente, povo de Deus, vamos lá, vai. Homens... Esse Jesus que foi levado virá. Esse dia vai chegar. Toque em alguém, diga, irmão, esse dia vai chegar, está chegando. 2 Coríntios 12, verso número 2, querido, tá? Isso é para entender a cultura do subir e do descer. Se ele subiu, ele vai voltar um dia, querido. Eu creio, diga amém, querido. Mas ele vai voltar quando? Em que momento da história? No dia do arrebatamento. Amém, queridos? Está conseguindo? Quem está entendendo aí, dá um amém. Vamos lá, vai. Entende isso. É complexo mesmo, tá? Não é fácil não. 12:2. Isso aqui é o próprio apóstolo Paulo falando de si mesmo, tá? Ele era um cara assim muito reservado. Ele nunca gostava de se amostrar com nada. Hoje, até longe de muitas pessoas hoje no século 21 que se denominam pastores, coaches aí, né? Parecem verdadeiros pavões, né? Como gosta de aparecer, né? Abre a cauda assim, né? Sou pregador. Amado, eu respeito a palavra de Deus, mas tem gente que parece que adora um holofote. Eu ia fazer um comentário aqui, mas nem vou, né? O culto é gravado, vou me reservar. Cuidado, gente. Tá cheio de enganador na internet, tá? Os sinais, tudo comprado. Cuidado.
Eu não posso dizer, querido, que tudo é falso. Eu não estou afirmando isso. Você não vai ser enganado. Que Deus lhe dê discernimento. Então aqui alguém, profeta, fala assim, ó, não seja, você não será enganado em nome de Jesus. Cuidado, queridos. Conheço um homem, ele está falando dele mesmo, tá, querido? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Essa é uma cultura que existe de, né, o terceiro céu, o segundo céu, o primeiro céu. Nunca ouvi falar disso, pastor. Mas é uma cultura, né? Aqui a gente tem uma prova, mas é difícil dizer, né? Porque ele mesmo vai falar muito pouco sobre isso. O terceiro céu é o paraíso, onde essas almas habitam. O segundo céu, onde é a habitação dos anjos. E as suas denominações, né? Anjo, arcanjo, querubim, serafim. E o primeiro, quem habita no primeiro, gente? Deus, no seu trono de glória. Agora a gente tem que entender um pouquinho dessa questão que envolve, né? O céu é em cima, o inferno é embaixo. Vamos chegar lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o quê? Passa para mim, vamos lá. E sei que esse homem, ele está falando de si mesmo, mas ele não cita o nome dele. Se no corpo ou sem o corpo, não sei. Deus o sabe. Passa para mim. Verso número 4. Me ajuda com a sua bela voz. Vamos lá, vai. Foi... que homem nenhum... Rapaz, olha só. Se ele que é o apóstolo Paulo, o cara que foi usado por Deus de forma poderosa, ele, né, ele se considerava um aborto da natureza. Tipo assim, eu fui abortado lá, foi o último, né, o mais miserável, o menos merecedor. E ele teve essas visões. Mas ele se considerava uma pessoa nula e inútil para poder falar. Ele disse o seguinte, que não me é permitido. Olha, se ele não se permite repetir, quem somos nós para inventar, gente? Agora ele foi arrebatado. Ele viu. Ele não quis dizer. Ele não deixou relatado em nenhuma carta o que ele viu lá. Ora, se ele não menciona, Grace, quem somos nós para ficar inventando alguma coisa? O mais importante é você entender o seguinte: Jesus Cristo morreu para te salvar. O sangue dele pagou por todos os seus pecados. Hoje você é livre. Você não deve nada para ninguém. Dá um glória a Deus aí, crente. Quem é salvo, lavado e remido, diga aleluia. Vamos lá, vai, ó. Diga aí, você somos salvos em nome de Jesus, meu irmão, amém? Mas ele não quis dizer. Agora, a cultura do subir e do descer. Olha isso. Apocalipse, capítulo de número 20, verso número 13. Ainda falando um pouquinho sobre a questão aqui que envolve algumas coisas interessantes, né? Aqui está falando do julgamento. É quando a pessoa vai chegar lá diante do trono branco. Acho que eu cheguei a dar essa entrada para vocês também. Passa o 12 aí para mim, por favor. Volta o 12 aí. Volta o 12. Tá. 11. Aqui. O julgamento do trono branco vai ser para crentes. De novo, o julgamento do trono branco vai ser para crentes? Se alguém te perguntar isso na rua, tu sabe que tem gente na rua que tu cruza com ele aí, tu pensa que não tem conhecimento, reconhece pra caramba, né? A Bíblia. Se te perguntarem hoje assim, o julgamento do trono branco vai ser para crente? O que você acha, Emílio? Vai. Para todo aquele que um dia reconheceu Jesus, mas não permaneceu firme na sua fé, se afastou, o negou e retrocedeu. E o crente salvo, lavado e redimido no sangue do Cordeiro, pastor, ele vai para o tribunal de Cristo, e lá ele vai ser julgado e será salvo. Receberá galardão ou não? Aí vai depender do trabalho dele. Deu para entender? Diga amém, querido. Agora, se o crente parar aqui, fale comigo assim: temos um problema. Vamos lá, vai, ó. Grave. Não tem o sangue de Jesus para garantir ele.
Ele vai responder pelas suas atitudes. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Passa para mim. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos o quê? Ainda outro livro. O livro o quê? Foi. E os mortos foram segundo, conforme o que estava escrito. Olha, pode passar para mim agora. Agora nós vamos chegar lá, vai. O mar entregou a morte e o inferno o quê? E eles foram o quê, gente? Segundo 14. Vamos lá, solta a voz aí, lindo povo. Vamos lá, vai. Então, esta é o quê? Todos os ímpios da terra serão julgados nesse trono branco. O tribunal de Cristo é uma coisa. O tribunal do trono branco é julgamento. Julgamento sem escapatória. Todos esses que estavam mortos serão tragos, ressuscitados. Eles vão novamente aparecer corporeamente diante do julgamento. E depois de julgados e condenados, vão ser lançados dentro do lago de fogo. Que não foi preparado para o homem, mas foi preparado para quem? Para o diabo, seus anjos. Que Deus nos livre desse dia. Graças a Deus que nós somos salvos. Diga amém, querido. Amém? Segundo o texto bíblico, né? A gente entende que, né? Segundo o texto bíblico, que o céu, ou denominação de paraíso, onde estão as almas que descansam até o Senhor retornar, porque eles serão julgados. Tá? A gente usa algumas bases. Por exemplo, Provérbios capítulo 15, verso 24. Olha o que ele vai dizer aqui. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno, que é onde? Embaixo. Agora dá para a gente dizer que o inferno é embaixo, o céu é em cima? Culturalmente, sim. Biblicamente, eu espero em Deus. Será que o trono de Deus é na Via Láctea, por exemplo? Por que você acha que ele criou essa imensidão de planetas? Será que existe outras Via Lácteas como a nossa? Deve existir. O que o mundo vive tentando provar? Que existe vida. Eu posso te afirmar categoricamente que não existe. Enquanto não for provado, não existe. Até porque as condições de vida que foi criada no planeta Terra só existe para a gente. O planeta mais aproximado do nosso na Terra é Marte. Alguém gosta de estudar essas coisas de planeta? Eu sou fissurado nisso. Só que Marte, para a vida humana, é um veneno. Marte tem pouco oxigênio, tem muito carbono e nitrogênio. O calor é infernal, não tem água. Já houve um dia, hoje não tem mais como. Deus criou tudo para nos favorecer. Ele criou o planeta Terra, Ele criou uma estrela que ilumina e dá o calor certo, no momento certo, na hora certa, no tempo certo, que é o Sol. A Lua como a nossa estrela. A gente circula dentro do próprio círculo e roda ao redor deles, sem se chocar com eles. Você sabe muito bem, né, que se a Terra caminhasse em direção ao Sol, é como uma pulga encontrando um cavalo. Nós seríamos consumidos. Graças a Deus, que Deus fez tudo certo. Não existe equívocos na criação. Não é à toa que a própria ciência, o que os cientistas dizem? Não pode haver tudo o que há, se não houver uma mente brilhante por trás da criação, a qual eles denominam de Deus. Eu podia continuar com você aqui. Biblicamente, existem contradições acerca de afirmar categoricamente que o céu é acima da gente e o inferno é abaixo da gente.
Já vi muita besteira, já vi gente que diz que furou a terra, botou sonda lá, e escutando grito de alma. Acho que Deus vai permitir uma coisa dessa, rapaz? Jamais. Que o cara foi no inferno e voltou e escreveu um livro. Deus pode permitir? Pode ou não pode? Pode, Ele é dono de tudo. Mas qual seria o ganho disso? A gente tem que pensar nisso, queridos. Quando Deus permite, é porque tem que haver um objetivo para isso. Hoje eu tenho Jesus como meu Salvador, e eu vou morar no céu. Você vai morar no céu? Diga amém, queridos. Eu não estou preocupado, porque no trono branco nós não vamos chegar em nome de Jesus. Mas quando eu chegar no tribunal de Cristo, no mínimo, sabe, meu irmão, que toda obra que eu precisava fazer na terra tenha sido feita em nome de Jesus. Amém, queridos?